Olá, para você que está de olho na gente aqui na TV Câmara e não só na TV, além da TV, nas plataformas digitais, Instagram, YouTube, a gente está por tudo, né, Felipe? Coisa boa, tudo bem, Gui? Tudo. Coisa bem boa. Gente, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição, porque está começando o nosso Página 2. Mais um programa que a gente faz para você conhecer o que não imagina dos parlamentares aqui da Casa do Povo. E eles já trouxeram tanta coisa aqui pra gente, já teve livro, bíblia, ampulheta e até uma espada. Objetos que têm uma simbologia e a cada programa é realmente uma descoberta que nós, e acredito que nem vocês faziam ideia sobre os parlamentares. Para hoje, quem está sentado aqui com a gente para virar a Página 2 é um parlamentar já conhecido aqui do Parlamento, foi reeleito no pleito de 2024 e é a nossa vítima de hoje. Pelo PT, seja muito bem-vindo, vereador Jonas Reis. Olá. Tudo bom, vereador? Tudo bom, uma satisfação estar aqui com vocês, com todas as pessoas que nos assistem, para conversarmos aí sobre as ideias, sobre a vida, sobre a política. Vamos maravilha. Lá. Vereador, aquela nossa primeira pergunta de sempre. Quem é o Jonas, mas mais especificamente o Jonas Tarcísio? Jonas Tarcísio, essa é uma pergunta que não é fácil. Estamos buscando a resposta. Nós vamos conquistar a resposta. Até o fim da vida a gente conquista a resposta. Mas, resumidamente, professor, trabalhador, um militante das causas populares, uma pessoa que acredita na vida, acredita nos sonhos, a esperança sempre de que o mundo pode melhorar, de que a gente pode ter realmente igualdade e justiça sociais substantivas. É mais ou menos dentro dessa linha que eu traço a minha vida já há muito tempo, desde que virei adulto, né, adolescente, adulto, sempre pensando em construções coletivas. Não é fácil porque a luta social ela exige que a gente abra mão de muitas coisas. Então eu abri mão da minha vida, de muitas festas, de muita diversão, para seguir os estudos. Isso jovem já, com que adolescente? Adolescente. Que idade? 17? 16 em diante. Então, realmente assim, quem é trabalhador, trabalhadora, tem que tomar decisões. A gente acaba não conseguindo fazer tudo, porque a gente não tem ninguém para nos manter. A gente precisa se manter, precisa ter subsistência, a gente precisa batalhar. Então, eu acabei optando por muita orientação familiar pelos estudos. Então, estudei muito. Considero que estudei muito, né? Fui fazer doutorado, 2 graduações, mestrado. Em que, vereador? Qual área? Educação? Educação. Educação. Professor, licenciatura em música, depois pedagogia, mestrado em educação, doutorado em educação. Então, na verdade, os tempos que eu poderia ter utilizado para lazer, usei bastante para estudar. Você arrependeu? Não me arrependo. Ou sente falta desse lazer que não foi realizado? Não me arrependo, porque, na verdade, aprendi muito. Eu acho que a vida também é um aprendizado. Então, pude conhecer muita coisa, compreender os meandros da organização da sociedade, essa sociedade nossa da meritocracia, essa sociedade nossa da disputa, que é uma sociedade que está mal organizada. Acho que essa é uma leitura que eu faço hoje, com 37 anos de idade. A gente precisa, e eu uso a política para isso, para batalhar, para tentar transformar essa sociedade para que minimamente as pessoas do futuro, as gerações futuras, tenham um mundo melhor. Eu, por exemplo, não tenho filhos, né? Então, não vou deixar filhos, não deixo filhos, mas a gente tem que deixar um legado, uma construção coletiva, porque as crianças continuam nascendo, os jovens estão aí e eles vão ocupar os espaços que a gente ocupa. Então eu não posso estar no mundo como um predador. Quer dizer, usar todas as riquezas naturais, usar toda, né, a biodiversidade, usar tudo que tem de bom no planeta, o que vai ficar para o futuro? Acho que a gente tem que pensar muito, né, em sustentabilidade, em ecologia, em meio ambiente e pensar também que o capitalismo ele é um sócio-metabolismo ruim, porque ele não pensa no futuro, ele pensa na apropriação da força de trabalho, ele pensa na criação de taxas de lucro sempre exorbitantes, sempre crescentes, mas a gente sabe que isso não dá certo, isso colapsa, a gente já viu, né? A quebra da Bolsa de Valores em 1929, em 2008, que até hoje a gente vive resquícios dessa crise econômica, porque esse modelo econômico ele não é um modelo que pensa em todas, em todos.
ele é um modelo frágil. Então, a nossa luta muito como pessoa, como homem, como cidadão, como professor, é tentar construir alternativas para que a gente pense numa sociedade em que não tenha superexploração, em que todas as pessoas, por exemplo, tenham o direito de chegar em casa às 6 horas, 7 horas, sai do trabalho às 6 horas, chegar às 7 horas. O que não acontece hoje para a maioria das pessoas? Por quê? Porque moram longe do trabalho, porque nós não temos um sistema de mobilidade e transporte adequado. Às vezes as pessoas ficam 2 horas no trânsito. Ontem mesmo recebi uma mensagem no WhatsApp de uma moradora do Lamy. Ela disse, olha, peguei o Lamy às 11h30 da manhã, estou chegando em casa às 1h30 da tarde. Ou seja, uma pessoa para se deslocar dentro da sua própria cidade leva 2 horas. Se estamos pensando num trabalhador que saiu ou que vai chegar no trabalho, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ele perdeu 4 horas da vida dele dentro do transporte e a vida passa. A pessoa vai trabalhar 40 anos, que hoje, com a reforma da Previdência, 40 anos para se aposentar, a vida passa e a pessoa passa dentro do ônibus. Eu acho que isso a gente tem que pensar, tem que melhorar, né? As condições de vida têm que ser minimamente iguais para todas e todos. Desculpa lhe interromper, mas vamos avançando. Ideias que o senhor foi construindo durante essa vida, né? Ideias que o senhor trouxe, né? Que a família foi lhe ajudando a construir, mas o Gui tem uma foto para mostrar para a gente, para também adentrar um pouco mais nessa família. Que até o senhor trouxe a questão do meio ambiente. O senhor é uma pessoa que não é nascido em Porto Alegre, né? É de qual cidade? Catuípe. Catuípe. O senhor já desde cedo sempre teve contato com o meio ambiente, então, pelo visto, por vir do interior e até como a gente vê na foto, contato com alguns animais. Isso mesmo. Essa foto aí eu tinha 11 anos de idade e aí é uma ninhada de pintos que nasceu. Nasceram 4 de uma galinha, eu lembro bem. 3 eram galos e um só era fêmea. E isso aqui é em Porto Alegre, tá? Atrás da minha casa, tinha um campo grandão, agora ainda continua. Ali é a zona aberta dos Morros e Ponta Grossa, essa zona que vocês estão vendo na paisagem. E sempre gostei muito de aves, então, desde pequenininho. Claro que isso tem uma origem familiar, né? Quem é do interior gosta muito de animais, porque isso é uma coisa que existe muito nas residências, nas casas, mesmo nas zonas urbanas. E, na verdade, essa origem a gente traz para Porto Alegre, então sempre tive muito. Morei uma época no Lamy, cheguei a ter mais de 100 aves lá no Lamy. Nossa! Então, tinha todos os animais que vocês imaginarem. Tu era de colocar coleira no... Não botava coleira, não, tudo solto. Ali é uma casa que ainda é do senhor, isso? Não moro mais aí. Uhum. Mas sempre gostou de morar em zona rural, assim, em área perto do verde, sempre gostou de ter esse contato. Ah, é verdade. Agora eu tô sentindo falta porque eu tô morando no Menino Deus, num prédio. Então, para mim, é bem difícil conviver só com carro concreto. Não tem grama, não tem terra, não tem nada. Não tem ave. Então, tenho saudade. Então, eu vivo no Parque Marinha, caminhando, vou na Redenção. Então, tô por ali. Fico, às vezes, ouvindo os passarinhos. Acho que é uma coisa que tu acaba criando raízes, né? Algum motivo para o senhor gostar de aves? Além da família, né, que ele disse que também ajudou ele a poder se aproximar desses animais. Seus pais trabalhavam com algum tipo de questão nesse sentido? Assim, qual era a profissão deles? Não, meu pai ele foi vigilante a vida inteira, minha mãe dona de casa. Não trabalharam com agricultura a vida inteira, só no início da vida deles. Mas é uma coisa que existe muito no interior, né? A agricultura faz parte também da zona urbana, né? As pessoas plantam nos seus terrenos, as pessoas criam animais. E, na verdade, se eu não tivesse feito música, eu teria feito biologia, porque eu gosto muito de fauna. Então, sempre assisti muitos documentários, acompanhei, conheço muito. Então, continuo vendo, né? Sabe plantar, vereador? Plantar verduras, sabe, coisas tem umas técnicas poucas. pra gente. Já plantei alface, Olha. já plantei rúcula, mas é coisa pouca. Assim, maracujá é o máximo. O senhor falou da música anteriormente, agora novamente. Como é que a música chegou para o senhor como um estudo? Então, eu fiz parte de CTG na minha adolescência, um pouco na minha infância, e lá dançava, tocava. Então, foi lá que eu comecei a aprender música. Então, compramos um acordeon.
E aí, eu quero ser professor. Aí apareceu o curso de licenciatura em música e fui fazer licenciatura em música. Então, eram duas coisas. Eu já sabia música, né, popular, e queria ser professor. Então, juntei as duas coisas e fui ser professor de música. E atualmente, se alguém quiser aprender a tocar acordeon, pode lhe procurar para isso? Olha, só na amizade mesmo, porque não trabalho mais, né, com aula particular. Dei aula particular bastante tempo, mas posso indicar várias pessoas que têm, amigos, amigas, né, que a gente inclusive se reúne, ex-colegas da faculdade. O senhor deu aula de música aqui na rede municipal de Porto Alegre mesmo? Sim, na rede municipal, muitos anos, e educação infantil, dei bastante aula, né, séries iniciais. Comecei dando aula na rede estadual, no ensino médio e na EJA. Então, aprendi muito com os alunos. E a música, na verdade, na escola, todo mundo quer. Os alunos querem. É diferente, às vezes, de outras disciplinas. Não quero essa, não quero aquela, tem que ficar fazendo isso e aquilo. A música, ela é lúdica, então todo mundo curte. Não tem quem não goste de algum estilo musical. E eu sempre trabalhei vários estilos, bastante eclético, e ouvindo o que os alunos ouvem, trazendo para a sala de aula, então eles amam. O acordeão é um instrumento difícil de aprender a tocar? Ele não é tão fácil, porque tu vai tocar com as duas mãos e cada mão faz uma coisa diferente. Então, lado esquerdo tu faz ritmo e harmonia, lado direito tu faz melodia, harmonia, enfim. Então, tu vai ter que ter, né, paciência para fazer a coordenação e aprender, né? Por exemplo, na baixaria, que é o lado esquerdo, não tem como visualizar muito onde que tu está apertando, então tu tem que aprender sonoramente, tem que criar esquemas aurais, que a gente chama na música, para tu te guiando, né, não errar. E no lado direito, claro, daí é teclado, por exemplo, o meu acordeon é teclado apianado, que se chama, né, gaita piano, que é uma imitação do teclado piano, um pouquinho mais fininho, e aí menos teclas, evidentemente. Então, eu recomendo que as pessoas aprendam, porque ele é muito semelhante ao piano. Mas, claro, são dois sistemas de teclas diferentes. Você sabe tocar piano também? Toco, teclado, piano também. Flauta? Flauta doce eu toco, porque a gente aprende na faculdade, né? Para a educação musical, ela é muito utilizada. Aí é bem fácil. Flauta doce, quem quiser aprender música, quer tocar alguma coisa, eu recomendo flauta doce, porque ela é mais simples e ela em menos de um mês tu já está tocando algumas músicas. Flauta, acho que é. Tem algum instrumento que tu não toca e tem vontade de aprender ainda? Tenho vontade de aprender. Violoncelo, tenho vontade. Alguma coisa de sopro. Uma vez eu comecei a tocar trompete, daí parei, porque não consegui organizar os tempos. Flauta transversa é uma coisa que eu acho muito bonita. O que é a transversa? Transversa é aquela que toca de lado. Tá. A doce toca na frente. Então, basicamente, acho que é isso. E qual que o senhor elencaria que seja o mais dos que o senhor sabe, ou dos que o senhor já aprendeu e de repente não toca mais tanto, mas qual seria o mais difícil de se aprender? Mais difícil de aprender, eu acho que é das cordas. Violino, violoncelo, viola, contrabaixo. Porque ele não tem marcação, né? Tu tem que criar essas marcações, tu tem que criar um esquema motor e aural na mão esquerda. Então, eu acho que os mais difíceis são esses. Agora a gente saindo um pouco da música e voltando para as aves, vamos para a foto 2, para a gente falar um pouco mais sobre essa relação do vereador, porque, desculpa, é a foto 1, errei. A gente já exibiu essa foto, né? Na verdade, eu me embananei no roteiro aqui, a gente já falou sobre as aves, mas eu queria falar sobre família. Era justamente sobre isso que eu queria lhe perguntar. O que significou para sua família ter um doutor? O senhor ter estudado, voltado para casa, ter mostrado a importância que os estudos têm na vida das pessoas mesmo. Essa divisão que a gente tem no sistema formal de ensino, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, para algumas pessoas elas nem sabem muito o que significa. Sim. Significa assim a universidade, faculdade, até usa esses termos, né, em senso comum. Então muitos parentes não têm essa dimensão porque a maioria da minha família não tem ensino superior.
Na verdade, dos 5 irmãos, eu sou o único que tem ensino superior e da minha família, entre primos, poucos têm, porque no interior do Rio Grande do Sul não tem muita essa alternativa, né? Os espaços de trabalho são mais espaços com formação de nível médio, de ensino fundamental, até por causa da característica da organização econômica do local, do tipo de trabalho que tem. Muitas vezes tem até uma indústria, alguma coisa assim, e aí não absorve tantas pessoas com nível superior. Isso fica mais nas grandes cidades. Como eu vim de lá dessa cidade pequena, né, o desenvolvimento econômico também ele acaba guiando a forma como a educação formal acontece e o que a cidade, né, julga no seu desenvolvimento como necessário. Enfim, para a família, o pessoal tem orgulho, porque o estudo sempre é uma coisa bem vista na nossa sociedade, né? O estudo, essa suposta conquista individual, que de nada tem individual, ela é coletiva. Eu sou fruto, por exemplo, das políticas públicas. Se não tivesse ProUni, que foi um programa do governo Lula, à época eu não teria feito ensino superior, porque foi totalmente pago pelo governo federal, assim como milhares de estudantes do Brasil. Então eu peguei aquela primeira leva de ProUni, depois fiz mestrado com bolsa e doutorado com bolsa. Então eu não teria condições como professor assalariado de pagar um doutorado. Então 4 anos, né, de mensalidades pagas pelo programa também, que à época já era a presidente Dilma. Então eu peguei o final da Dilma ali, que ainda tinha bolsas, e agora deu uma reduzida bem drástica ali no governo Temer. Essa foto da família, vereador, o que significa? Que foto é essa? Que momento é esse? Onde está o senhor ali nessa Eu foto? não consegui, eu acho que eu não achei, eu não achei. Sério que tu não achou? É aquele com a mão levantada? Não. Isso, Com a- com a mão levantada. levantada. Capaz que não, mas que barbaridade. Eu ia chutar que era o do canto esquerdo aqui, de repente, talvez. Viu só? Eu consigo, né, me identificar porque eu sei. Mas aquele ali é o sobrinho meu. Todos são sobrinhos. E aqui é meu primo. Meu primo Giovanni, minha tia do interior. E... Lá em Catuípe. Não, aqui é em Porto Alegre. Já em Ela Porto vem Alegre. visitar a gente com ele que é pequenininho. Então ele agora tem mais de 30. Ali meu sobrinho também tem mais de 30. E aqui meus 3 sobrinhos também, 2 gêmeas, ali vocês identificam, também tem quase 30 anos. Então essa foto, ó, faz tempo. Mas, enfim, eu trouxe para mostrar assim que a gente, né, conviveu muito, convive muito com a família. Então a família para mim é algo muito precioso. Mas também para mostrar um pouco, eu trouxe essa foto da infância, né? Tive uma infância feliz, porque tive casa para morar, nunca passei fome, sempre tive comida, né? O pai trabalhador mesmo, com salário mínimo. Então, considero que eu tive um espaço, né, legal para se desenvolver, para ter uma infância, né, aqui em Porto Alegre, lá na Zona Sul. Brinquei muito na rua, me diverti, subi e desci o Morro das Abertas, na praça, bicicleta, jogo do taco, bola... Enfim, e brincadeiras no campo. A infância que as crianças hoje em dia não tem mais, né? Que hoje em dia é tudo muito no tecnológico. É verdade. Na minha época, o mais tecnológico era Super Nintendo. Até jogamos uns 5, 6 joguinhos do Super Nintendo, mas ficou por isso. Vereador, deixa eu virar mais uma página com o senhor, que depois de essas vivências que o senhor teve e também dos estudos, queria saber a partir de qual momento que a política bateu na tua porta e te veio à cabeça, vou me candidatar a um cargo político, vou ir em busca de ser vereador. Agora em 2024 o senhor foi o vereador mais votado entre todos os candidatos do Partido dos Trabalhadores. Como é que isso veio para o senhor? Então, na minha adolescência, eu já tinha um debate a partir, né, dos estudos ali de ensino médio sobre a construção da soberania. Era um debate que não tratava nesses termos, mas tratava sobre nacionalismo, sobre, né, as raízes do país, as suas raízes, as nossas raízes. E dali em diante comecei a entender que a gente precisa defender coisas nossas, coisas que a gente acredita. E depois, evidentemente, durante a minha graduação, acabei militando na política e tive a oportunidade de conhecer o professor José Clóvis de Azevedo, que eu fui, né, bolsista de iniciação científica na universidade,
E ali ele me trouxe a política, me trouxe, né, o debate, e aí acabei entrando assim nessa construção do Partido dos Trabalhadores. Depois, quando virei professor concursado, comecei a militar no sindicato. E aí nós construímos uma chapa, ganhamos 2 eleições sucessivas no SIMPA, Sindicato dos Municipários, das Municipárias de Porto Alegre. Aprendi muito com militantes históricos. Então eu considero que essa minha chegada como candidato tem uma origem no magistério e sindical. Então, na verdade, o sindicato via a necessidade, os trabalhadores, de terem representação na Câmara, que pudesse defender também os direitos deles, né, mais imediatamente. E aí, na política, evidentemente, participei de muitas eleições, fazendo campanhas para outras candidatas, outras. Adoro campanha eleitoral, porque é o momento que tu conversa mais intensamente com as pessoas, porque as pessoas também são provocadas pelo clima do momento. Então, independente de que a gente faça política, estou um pouco gripado, a garganta seca. Independente que a gente faça política todos os dias, na eleição a gente faz mais. Deixa a gente encher mais teu copo d'água enquanto isso. Claro. Porque eu fico pensando nessa sua atuação ali no plenário também, aí já adentrando um pouco. Pode alcançar aqui pra gente, por favor. Adentrando mais nessa sua atividade parlamentar, claro, entre várias, né? O parlamentar não só está ali dentro do plenário, mas falando sobre a sua atuação na tribuna. A gente pode dizer que o senhor é um dos rostos mais conhecidos, porque o senhor sempre faz questão de subir na tribuna para defender os projetos, para fazer a oposição. Tem sido, no seu mandato aqui, a oposição, vereador. O senhor agora é líder da oposição aqui na Câmara, né? Então, como é que o senhor lida com as provocações? A gente percebe que tem muitos colegas seus que fazem provocações, mas o senhor está lá, reto, direto, segue, né, defendendo. Como é que o senhor lida com essa parte da política? Pois na verdade, a política, ela é um debate sobre a coisa pública. E a coisa pública não deve ser sequestrada para o individual. Muitas vezes os governantes, os políticos, acham que ser eleito, o mandato é seu, é dono daquilo. Não, nós estamos aqui à disposição da população, somos todos servidores públicos, vocês, nós, todos que atuam na Câmara. Esse é mais ou menos o sentido do meu trabalho, de tentar mostrar a todo momento que não se trata do indivíduo, da minha vontade, mas sim a vontade coletiva que tem que preponderar. Então, quando há pessoas que acham que é a vontade individual, há o conflito, então há a provocação. Na verdade, eu tento sempre puxar para isso. Tenhamos consciência. Não tem dinheiro para tudo. Bom, mas são escolhas políticas. Por que se escolhe A e não escolhe B? Vou dar um exemplo. Faz 4 anos que a gente luta para a construção de novas escolas. Até agora não teve uma construção de nova escola. Então, 7 mil crianças hoje, neste momento, estão sem sala de aula porque o governo municipal não fez matrículas. Então, essa é uma briga nossa, porque está na Constituição. Legislador, ele tem que lutar para que a Constituição seja implementada. Se na Constituição está escrito o direito à educação é para todos, como é que eu justifico que tem crianças fora da escola? Bem, se tem, eu tenho que lutar. Então, essa é a minha convicção como professor, como cidadão, que eu estou num cargo importantíssimo, como vocês falaram, né? São 35 vereadores e a gente, num caso, o vereador Jonas Reis foi mais votado da federação, PT, PCdoB, PV. A gente tem esse compromisso de fazer a Constituição virar realidade. E vejam só, desde 1988, muitos direitos não viraram realidade. Lá está escrito, por exemplo, moradia digna para todos, o direito a morar. E nós temos pessoas morando na rua. Aliás, nos últimos 4 anos, 14% foi o número de crescimento de pessoas em situação de moradia de rua em Porto Alegre. Quer dizer, tem muita coisa a fazer, então vai gerar embate. Porque tem pessoas que consideram que os elementos da Constituição não precisam necessariamente ser desenvolvidos agora. Eu acho que é agora, é nesse momento. Então, com certeza vai ter esses conflitos e a gente lida com naturalidade, porque na verdade, a política é a representação de vários tipos de interesses. Nós temos os lobistas.
Os mega empresários, eles atuam na Câmara de Vereadores, eles vêm até aqui, eles visitam os gabinetes, eles pressionam, eles fazem ligações, eles procuram os partidos para que os seus interesses preponderem dentro da cidade. Não é à toa que a nossa cidade no passado era das mais arborizadas e agora, por exemplo, o índice de replantio de zonas que são cortadas para construir prédio é de apenas 50%, ou seja, não tem nem fiscalização nas empresas que constroem prédios na cidade. Então, isso tudo a gente faz essa luta e faz esse embate naturalmente, porque a política ela é feita de conflitos, infelizmente, né? Não tem consenso em tudo. Naquilo que tem consenso, a gente vê que não tem conflito. Agora, o que tem dissenso, a gente tem que expor, né, a opinião. E nós, o meu compromisso é sempre com quem trabalha, é sempre com o trabalhador, com a trabalhadora, principalmente o assalariado que vive do seu próprio suor. Eu quero melhor transporte, melhor educação, melhor saúde para essas pessoas. Era isso até que eu ia pegar esse gancho para puxar de que o senhor, além de ser um parlamentar muito ativo aqui dentro da Câmara, é também nas suas redes sociais com as questões dos problemas de Porto Alegre. O que o senhor acha que seria mais urgente de resolver atualmente na cidade? Tem muitos problemas. Um deles, que eu acho que é o mais grave do momento, que as pessoas estão muito preocupadas, estão angustiadas e tem pessoas, inclusive, com a saúde mental debilitada por causa disso. O drama da enchente. Ela gerou um clima social muito ruim. Então, eu acho que diria que o primeiro problema que hoje Porto Alegre precisa resolver é conversar com a população, mostrar realmente que alguma coisa vai ser feita. Vamos desentupir as bocas de lobo, vamos consertar as casas de bomba. Ontem mesmo a gente estava fazendo uma reunião no Guarujá com a Comissão de Habitação, a CUTAB, que eu faço parte, sou vice-presidente, e o Guarujá há mais de 10 anos alaga por conta de não ter macrodrenagem. O que é macrodrenagem? É um estudo sobre a ocupação urbana, a impermeabilização do solo, a retirada de vegetação nativa e construção de prédios e casas que gere um sistema que não alague as ruas e que não chegue dentro das residências, por exemplo. Então, isso é uma grande carência de Porto Alegre. Faz mais de 20 anos que não tem uma revisão de como fazer macrodrenagem nas zonas que continuam crescendo. E a Zona Sul, para mim, é uma das zonas que mais preocupa, porque foram liberados vários empreendimentos em várias gestões. Não se trata de procurar um culpado, mas agora nós temos que criar uma solução. E o sistema todo da região central, 4º distrito, zona do Sarandi, precisa ser revisto para despreocupar as pessoas, deixar elas tranquilas, porque os impostos, eles são pagos anualmente, mas eles foram pagos durante décadas. Então agora é o momento que a prefeitura precisa repensar sua posição frente aos serviços públicos para essas pessoas. Fora isso, eu acho que a cidade tem muitos buracos, em calçadas, em ruas. Eu mesmo caí num buraco de calçada, eu nunca imaginei, porque eu sou uma pessoa extremamente atenta e caí, fui vítima. Quer dizer, se eu que sou atento, imagina alguma pessoa que tem baixa visão, alguma pessoa, né, que precisa usar algum objeto para se locomover, ou quem vem pensando na vida. Quer dizer, nós temos que nos preocupar também com essa questão da zeladoria da cidade, porque está bastante precária. A gente vai para a foto número 4 agora, que é o momento da diplomação do vereador Jonas Reis. O senhor fez questão de trazer essa placa aí. O que representa esse momento aí? Isso foi a segunda diplomação? Segunda diplomação. O que representa essa foto? Para nós, a ideia da vitória do povo, mais de 8.000 votos, mas também um cartaz emblemático, porque nós fomos eleitos pela democracia, então a gente tem que ser guardião da democracia. Então, quem é golpista, quem tenta atacar a democracia, precisa ser punido. Então, a gente não quer anistia. Tem gente que quer anistia. As pessoas vandalizaram o Congresso, vandalizaram o Planalto, vandalizaram o Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Então, a gente precisa repensar que história é essa do Brasil que a gente vive. Porque a história a gente pensa assim, a história é o passado. Sim, é o passado também recente.
E esse passado recente, ele ilumina o futuro. O nosso presente, a gente precisa entender que quando não teve democracia, pessoas morreram, pessoas foram torturadas. Basta ver esse filme esplendoroso que ganhou o Oscar, trouxe o Oscar para o Brasil, não só pelo talento dos seus artistas, produtores, as pessoas envolvidas, mas também pelo enredo. Quer dizer, famílias foram destruídas pela ditadura militar. Então nós não podemos aceitar a apologia à ditadura militar. E aquelas pessoas que estavam lá vandalizando, pedindo contra a democracia, elas pediam também ditadura militar. Então golpismo não pode ser aceito, porque ditadura tem que ficar no passado. Agora é democracia, é o povo votando. Votou em mim, vai votar em outras pessoas, votou em outras pessoas. Eu quero que a população decida sobre tudo. E está faltando ainda a população decidir sobre o orçamento. Hoje eu digo que o orçamento no Brasil é muito mais determinado pela cabeça dos prefeitos do que pela necessidade da população. E aí tu vê coisas absurdas, como eu vejo em Porto Alegre. Tem zonas de paralelepípedo que recebem asfalto sem ter um estudo de microdrenagem. O paralelepípedo ele absorve mais água, então ele é, no sentido hoje que a gente precisa desses alagamentos, ele é mais positivo. Então a gente precisa hoje de menos asfalto. A população acha que mais asfalto é bom e nós precisamos conversar, dialogar. Quem às vezes vezes diz para a população que asfalto é bom? Hã? E quem é que diz para a população que asfalto é bom? Como é que ela consegue se ancorar nessa ideia aí? Pois então, é que o asfalto ele gera uma mobilidade para os carros. Ele é confortável, evidentemente, ele não gera desgaste maior para os carros. Então as pessoas olham muito isso. E a gente precisa parar um pouquinho e pensar mais o macro. Quer dizer, eu vou criar um bairro que é bom para os carros, mas aí ele alaga mais rápido para as pessoas, para as residências. Quer dizer, tem que ter espaços de debate. Mas a política também é pressão. Então, na verdade, existe um conceito histórico, um senso comum de que quando tu tem asfalto, quer dizer que urbanizou, modernizou, é melhor de morar nessa região. Política... E, na verdade, às vezes não é. O senhor falou política também é pressão. Muitos parlamentares, colegas seus, dizem que ser oposição é fácil. O que o senhor responderia a eles sobre isso? Ser oposição é extremamente difícil, porque tu não consegue diálogo com os secretários. Os secretários, por exemplo, das pastas, eles não te ouvem, eles demoram para reunir e quando reúne tergiversam, eles enrolam, dizem que vão fazer. É o caso, por exemplo, do Guarujá. Faz 3 anos que a gente reúne com o DEMAI, com os secretários, para fazer o estudo de macrodrenagem. Ontem mesmo fazia uma promessa de novo que foi feita há 3 anos atrás. Então, ser oposição é bastante difícil, porque tu não tem o prefeito a teu favor. Na verdade, o prefeito ele não gostaria que tu fosse vereador. Essa é a luta. Então, é a luta para que tu não consiga resolver os problemas da cidade. Eu, por exemplo, tenho um ranqueamento que lá da prefeitura eu sou o vereador que mais faz pedidos de providência. Mais pedidos para resolver problemas, vários problemas. Dentro de escola, dentro de postos de saúde principalmente, mas também em avenidas, calçadas, ruas, questão de esgoto, questão de limpeza urbana. E eu continuo pressionando, porque não sou eu que peço, é o cidadão que pede através de mim. Então, eu sou uma ferramenta para que o povo acesse o quê? O dinheiro do imposto, que deve vir sempre em serviço público de qualidade. Então, o pessoal diz que ser oposição é fácil, é a coisa mais difícil de ser. Eu gostaria de ser situação, evidentemente, porque daí a gente liga para o secretário não vai dizer não, não vai tergiversar. Então, às vezes, os secretários olha o meu telefone, toca, nem atendem. Vereador, queria passar para a foto número 3, por favor, porque uma das coisas que muitos dos seus pares sempre falam, tanto na tribuna, também em redes sociais, e até aqui já falaram com a gente, da questão da liberdade de expressão. O que é para o senhor a liberdade de expressão como político? Liberdade de expressão nós temos, garantida em lei, que é expressar as ideias que tu tens. Então, existem ideias divergentes sobre política pública, sobre prioridades, sobre onde gastar o dinheiro do povo. E, na verdade, tem pessoas que confundem liberdade de expressão com ataque pessoal. Então, a gente já sofreu isso aqui na Câmara. Muitas vezes as pessoas vão lá e me xingam, mas não sou eu, Jonas Tarcísio Reis. Ali nós estamos debatendo política, propostas para o povo. Mas aí as pessoas vão lá e dizem, tu é um mentiroso.
quando na verdade a gente traz elementos da realidade. Ou vão lá e ficam atacando a minha profissão, ficam dizendo, o Jonas toca flauta, fica tocando flauta. Quer dizer, tu tá atacando a profissão de músico, porque tocar flauta, tem músicos que tocam flauta e ganham a vida, pagam o seu aluguel, pagam a sua comida com isso. E aí tem vereadores, por exemplo, que sobem lá e dizem, o Jonas fica só tocando flauta. Quer dizer, tem todo um contexto absurdo que é as pessoas não respeitar a tua história. Tu tem que respeitar as histórias das pessoas. Então, eu, por exemplo, respeito muito isso. Pois é, mas como é que o senhor lida com esses ataques, vereador? E até da sua saúde mental também. O senhor leva numa boa? Tem alguns momentos que o senhor se ofende mesmo? Eu fico bastante ofendido porque eu entendo que essas pessoas, falta para elas algum elemento social de compreensão que tudo tem limite, que tu deve respeitar as pessoas, que têm ideias divergentes. Agora, tem ideias inaceitáveis, que felizmente a gente não viu aqui na Câmara ainda. Defesa de nazismo, defesa de fascismo, defesa de tortura, mas a gente já viu isso no Congresso em Brasília. Então, eu sinceramente, se ver alguém fazendo esse tipo de postura, talvez eu me indigne muito mais, como fico indignado quando me atacam. Mas quando me atacam, eu entendo que também atacam um grupo de pessoas, as trabalhadoras e os trabalhadores, porque eu me entendo assim, eu sou um trabalhador que ocupa hoje um espaço público para a defesa de direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, toda vez que pessoalizam, eu me indigno porque as pessoas perderam as estribeiras do que é o debate político, das propostas e dos projetos de lei, porque é esse o objeto nosso de discussão. Então, muitas vezes pessoalizam. Do ponto de vista de saúde mental, me incomoda bastante, me indigna, fico irritado, mas a gente tem que, muitas vezes, manter a compostura, porque quem está errado é quem ofende o indivíduo e quem não debate a ideia política. Então, o perfil qual é, vereador, nesses ataques, é responder nessa indignação retrucando? O senhor fica bravo mesmo? Ou o senhor prefere... É que depende da pauta também, né? Se isola? Sempre que eu tenho espaço de fala, eu vou e respondo, porque a pessoa que assiste, ouve, ela precisa entender o contexto. Porque muitas vezes, quando tu se cala, a pessoa vai achar que tu aceitou aquilo. Podem pessoas achar isso. Às vezes eu não tenho espaço de fala, porque daí eu já gastei os 5 minutos. Porque toda discussão de projeto tem 5 minutos para discutir. Se tu discute antes, o outro que vem depois, tu não consegue responder, né? Só se tu conseguir ir lá nos encaminhamentos das propostas. Aí tem mais 5 minutos por partido, mas aí tem várias pessoas do partido. Muitas vezes um tema é mais próximo de um outro vereador e aí a gente escolhe priorizar a pauta e esquecer o ataque pessoal, não responder o ataque pessoal para debater o tema porque interessa a toda a sociedade. Então a gente absorve o ataque pessoal para priorizar a discussão sobre o mérito da proposta. Você falou de temas aí, a gente está falando de macrodrenagem e outros tantos. O senhor tem um perfil de parlamentar que consegue estudar esses temas antes ou tem uma boa assessoria para lhe ajudar? O senhor costuma ler, fazer anotações? Como é que é o seu modus operandi de trabalho? As duas coisas. Temas novos a gente acaba tendo que estudar sempre. Agora, temas antigos que a gente já conhece, por exemplo, microdrenagem, macrodrenagem, saneamento básico, limpeza urbana, o direito à educação, porque a minha área profissional, a educação eu nem estudo muito, entendeu? A educação pega o projeto e a gente já vai desenvolvendo emendas, já vai pensando com a assessoria junto. E, na verdade, a assessoria, ela ajuda muito. Não existe um mandato, não existe um vereador sozinho, né? O mandato é um coletivo de pessoas que constrói um debate diariamente e é um trabalho de formiguinha em todas as áreas. Então, a gente representa, na verdade, um mandato. É uma figura, é um vereador, é uma pessoa, é um CPF, mas é um conjunto de pessoas que estão ali no dia a dia dialogando com a população, conversando, estando em reuniões que eu não posso estar, às vezes eu não posso. Durante o plenário está em reuniões, a assessoria está, conversa, ninguém deixa de ser, né, aberto a absorver as demandas da população. Então não é porque eu estou no parlamento aqui, na sessão plenária que é obrigatório estar de segunda, né, terça e quarta, mas a gente tem uma forma de estar sempre acolhendo a população. Vereador, deixa eu virar uma página com o senhor. Não sei se o Fê tem mais alguma pergunta sobre política para fazer. Eu acho que política dominou bastante o nosso tema aqui. Acho que a gente tem que mudar agora. Pois é, então eu vou virar mais uma página que eu quero saber o que o senhor gosta de ouvir de música. Já que o senhor é um professor de música, o senhor gosta de ouvir
Mas que estilo? De música, não tem o estilo que eu ouço mais. Música popular brasileira eu gosto. E nós estamos falando de quem daí? Chico Buarque, Caetano, estamos falando Maria Bethânia? por aí, Tom Jobim, pode ser Maria Bethânia também. Então, MPB é uma coisa que eu ouço muito. Música nativista ouço também. Música que se chama música clássica no popular, mas a gente chama erudita. Então, música de orquestra, né? Essa eu gosto bastante também. Ópera, que faz parte, acho legal ópera, porque tem sempre uma história. E assiste, gosta de ir assistir. Aqui não tem muita, Quando né? tem, a gente assiste, né? A Porque eu não OSPA, sou de senhora? sair de Porto Alegre, sou de ficar por aqui. Assisto a OSPA, né? Que é a nossa orquestra, importantíssima. Fora isso, eu gosto de conhecer músicas regionais, então latino-americanas. Estou sempre catando coisa no YouTube, vendo coisas novas, tentando ouvir. Esse é, na verdade, um dos lazeres que eu tenho, né? Assim, ficar catando músicos novos. Pesquisando. Agora, tem uma coisa que eu não ouço muito, que são os músicos atuais do Brasil. A atualidade da música da juventude. Essa aí eu não consigo entrar muito. Por então, quê? não sei, porque gosto. acho que a gente acaba, né, vai ficando velho, vai tendo raízes com aquela identidade musical. Então, acho que eu estou mais ou menos bloqueado, então não ouço muito. O senhor classificaria que as músicas atuais são ruins, como as pessoas gostam de dizer, que as músicas mais antigas são músicas de verdade, ou o senhor acha que tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo, mas eu gosto mais das antigas. Esse é um fato. Agora, as novas é muita gente que gosta. Então, não tem como dizer que ela é ruim. Às vezes, o que é bom para uma pessoa é ruim para outra. Então, eu não aprecio, mas não significa, né, que... Agora, tem uma coisa que eu acho horrível, é essas músicas bagaceiras. Então, que é bagaceirismo, né, sexualização. Essas letras aí, para mim, isso aí não é música. É uma coisa bem chatinha. Quem que é o Jonas em casa? É um cara organizado? É chato com alguma coisa em casa? Tem alguma mania? Gosta de cozinhar? Manias, várias manias. Acho que isso aí é o mal da idade, manias. Eu fico acordado até tarde, isso é uma mania. Tem dormido quantas horas por noite? Eu acho que eu durmo umas 5, 6. Pouco. Então é pouco, tem que dormir mais, eu sei. Mas é uma mania, fico até tarde. Então eu gosto da madrugada. Daí eu fico lendo, respondendo no WhatsApp. Fico, às vezes, Funciona mais de madrugada, assistindo então. ali o jornal, que tem aquele jornal, né, 24 horas. Assiste séries, filmes? Eu não tenho esse costume. Filmes de vez em quando, só que eu assisto filmes parceladamente, às vezes no crédito, no débito. Tem 3 horas de filme, eu assisto em 3, 4 blocos. Mas 3 horas é realmente cansativo, né? Tem filmes que 3 horas é bem cansativo. Isso, então é mais ou menos. Cozinho só de vez em quando dá tempo, né? Daí eu faço alguma coisa. E quem é que cozinha pra ti? Olha, às vezes eu passo de noite mais com lanche. E como na rua, Você mora sozinho? né? Como na rua. Não, moro com a minha esposa. Então, mas Quanto ela tempo também você é não casado cozinha. já? Olha, estamos juntos já há mais de 6 anos. 6? Mas morando junto há mais de 1 ano. E as atividades domésticas conseguem dividir direitinho? Ou tem um que faz mais, um que faz menos? A gente divide, mas aí a gente tem auxílio de profissionais, né? Que ajudam na limpeza também. E o que o senhor gosta de comer? De doce, de salgado? Isso é difícil, hein? Eu gosto de comer tudo. Então, e tô até com problema de triglicerídeo, de colesterol por causa da comida. Aparentemente sou magro, mas cerebralmente bem forte. Tu não costuma cuidar muito, não Gosto tem muito de assim, massas, né? Carboidrato. Como salada bastante, mas doce eu tenho que parar. E bebida? Doce e sorvete eu gosto muito. Bebida? Bebida, agora tô menos, mas já bebi mais cerveja na minha vida, mais cachaça também. O senhor é considerado aquele magro de ruim, então pode-se dizer assim. Isso aí. E atividade física aí, vereador? Umas caminhadas, corridas por obrigação, mas eu não gosto muito. Não gosta muito, não? Não. E tem algum ponto de Porto Alegre que tu goste mais, que goste mais de frequentar, que ache mais bonito, que é um que te toque diferente?
Olha, durante muito tempo, nos dias que eu tinha de folga, Saudosa folga, agora não tem na mais, né? época da escola, dava aula na escola, a gente tinha um dia, né, fora da escola. Então, eu caminhava muito no centro histórico. Eu gosto muito do centro histórico. Então, caminhava, ia nos museus, tinha alguma exposição, alguma coisa, ficar caminhando ali pelo comércio, pelas ruas, Não consegue vendo fazer as isso agora, pessoas. mas acho que a agenda de vereador tá te puxando, né? É muita reunião, muita entrevista. Então, agora como líder da oposição, as pessoas chamam, né, bastante. Mas isso acho que é um espaço que eu acho muito bacana, a história da cidade ali e as pessoas circulando, as vidas. E é um lugar bacana. Mas também a Redenção. A Redenção eu gosto, parques e praças são lugares que eu gosto. E a Zona Sul, né, a Orla, Ipanema, Lami, Belém, são lugares bem bonitos, são lugares legais. O senhor tem saudade? Saudade, acho que da infância, de brincar sem preocupações, porque era assim, vai na escola, vai pra rua brincar, volta pra casa porque alguém te chamou que tem que tomar banho pra dormir, daí depois de novo. Então era um ciclo assim, tu não vê a vida passar, passa rapidamente, imagina, 9, 12 anos ali, né, na infância, na escola. Acho que é um momento muito legal, acho que indicaria sempre que os pais dissessem para os seus filhos aproveitarem bastante a infância, que é um lugar sem muito conflito, sem muita necessidade de decisão, sem muita preocupação com o futuro, porque o adulto tem isso. Ele tem uma coisa que corrói ele, a preocupação sobre o futuro. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta e eu vou pedir pra gente voltar na foto 2, que é aquela pergunta que eu gosto de fazer. O que que o Jonas Reis de hoje diria pra esse Jonas Reis que tá ali? Que Eu conselho diria, daria pra ele? aproveita, porque a casa vai cair. Eu diria isso, aproveitar a vida, né? Aproveitar a infância, mais ou menos nessa linha que eu falei anteriormente. A gente pede pra vocês trazerem objetos aqui, e aí já vai ao encontro do que eu ia perguntar sobre leituras. O senhor resolveu trazer hoje aqui Paulo Freire pra gente. Pode até mostrar pra nossa câmera o que que esse livro significa aí e por que que o senhor trouxe ele pra gente aí, a Pedagogia do Oprimido. Então, eu trouxe a Pedagogia do Oprimido, esse livrinho velho que me acompanha, a gente comprou num sebo. Ele é um livro que me ilustra um caminho que a gente precisa seguir, que é o caminho da libertação do indivíduo e libertação coletiva. Paulo Freire dizia para nós que não tem libertação sozinho, mas as pessoas em comunhão se organizam para lutar por uma construção de um mundo melhor. Então, esse livro aqui ele é a 4ª edição. O livro do Paulo Freire foi lançado em 1968, fora do Brasil, e no Brasil em 1974. Foi lançado primeiramente em espanhol, porque Paulo Freire foi uma pessoa exilada pela ditadura. E foi exilada porque era uma pessoa que lutava para alfabetizar todo mundo. Então, acho que isso é uma invenção da humanidade que tem que estar ao alcance de todas as pessoas, aprender a ler e escrever. E até hoje nós temos analfabetos. Eu considero uma sociedade injusta. Como que a gente tem uma coisa que foi inventada tão boa, que a gente pode se comunicar através dela, deixar mensagens para as pessoas do futuro, ideias, filosofias, compreensões de mundo, e tem pessoas que jamais acionam isso, jamais conseguem chegar até esse direito. Então, acho que esse livro, para mim, ele é emblemático porque ele mostra que a gente tem muito a fazer, porque tem pessoas nesse momento que não têm o que comer, não têm emprego, tem pessoas que não têm onde morar, estão numa calçada, tem pessoas que não têm uma praça para brincar, tem pessoas que estão agora na fila da saúde, estão há 3, 4 anos aguardando uma cirurgia, tem pessoas que estão com seu filho crescendo sem creche. Quer dizer, tem muita coisa que a gente precisa construir politicamente. Por isso que eu fico na política, brigo pela política, porque eu quero que mais pessoas tenham, por exemplo, o que eu tive. Porque eu tive acesso à educação, não tive na educação infantil, mas eu consegui fazer o ensino fundamental e ensino médio. Então eu preciso continuar brigando para que mais pessoas continuem tendo, porque nem tudo que existe vai continuar. Esse é um debate que a gente precisa ter. E eu lembro muito, essa frase. E eu lembro muito da segunda passagem gratuita em Porto Alegre. Era de graça. Tu
podia pegar 2 ônibus e aí todo mundo achava que aquilo ia ser para sempre. Pegava 2 ônibus com a passagem de 1 e agora a gente tem que pagar as 2 passagens. Então é R$5 mais R$5 praticamente, R$4,80. Vai aumentar, segundo o prefeito. Quer dizer, então nem tudo que existe hoje vai existir no futuro, como a democracia. Hoje tem democracia, mas a maior parte da história do Brasil não foi democracia. Foi império, foi colônia, depois foi república, mas também durante a república teve muitas ditaduras. Teve a ditadura do Vargas, teve a ditadura, né, militar. Quer dizer, a democracia mesmo, como as pessoas escolhendo de 2 em 2 anos seus governantes, ela não é uma coisa que é para sempre. Pode ser que alguém queira, né, transformar isso de uma forma errada. Então a gente precisa ser vigilantes. Essa é a minha ideia, que nem tudo que existe vai continuar. Além dessa consciência social, vereador, agora indo, fiquei curioso, não perguntei antes, o senhor tem algum contato com a espiritualidade, com religião? Na verdade, não tenho religião. Eu sou uma pessoa que não discuto religião. Então, eu sou agnóstico. Eu não debato se existe ou não Deus, por exemplo, como uma força, como uma ideia, ou até uma personificação. Mas eu respeito as pessoas que acreditam nisso. E como é que tu lida com a tua fé? Na verdade, eu acredito muito nas energias, que eu acho que se tu emana energias positivas, elas voltam para ti. O contrário também. Então, eu acredito muito que nem tudo que a gente faz se passa de forma ilesa. Então, eu tento sempre transmitir ideias com uma qualidade positiva e ações também nesse sentido. Então, não tenho uma religião. Já participei de algumas, mas eu não tenho religião, mas respeito todas as pessoas que têm e não debato se Deus existe ou não existe. Então, é um debate que eu não entro. Então, não posso te afirmar aqui que Deus não existe, nem que Deus existe. Então, eu não faço esse tipo de afirmação. Se tu afirmar que sim, eu respeito. Se tu afirmar que não, também respeito. Vereador, a gente infelizmente está chegando no fim já do nosso programa. Antes, a gente tem um último momento que a gente vai fazer contigo, que é um momento ping-pong. A gente faz uma pergunta, o senhor responde rapidamente com a primeira coisa que vier na tua cabeça, uma palavra, no máximo uma frase. Podemos? Sem teorizar muito, é o que vier na cabeça, tá? Uma frase, uma resposta curta, objetiva, estilo Marília Gabriela. Para tudo certo, prometo. Bem, os predadores e Vai lá, Começando então, vereador, um ato de coragem. lutar. uma notícia que te deixa feliz. Mais escolas. Uma notícia que te deixa triste. Morte. Uma covardia. Violência física. Um medo. Futuro. Uma esperança. Esperança. Bah, me pegaram. Mais verde. O que é ser feliz pra ti? Ser feliz pro Jonas Reis é? Ser feliz é ser querido, é construir relações com as pessoas, a afetividade. Foi o ping-pong, acho, mais rápido que a gente Ele nos teve, pegou, hein? inclusive. Foi rápido demais até. Maravilhoso. A gente só viu ali a câmera piscando um pro outro rapidinho. Obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado, um abraço a vocês, a todos da TV Câmara e a todas as pessoas que nos assistiram, nos assistem. Continuamos conectados aí em defesa de Porto Alegre. Muito obrigado. A gente tentou hoje, né? Descobrir um pouco mais do Jonas aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente acho que conseguiu arrancar algumas coisinhas. Gui, adorei. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a Muito próxima. obrigado. Até a próxima. Tchau.